Fala aí pessoal, canal Leitura de Valor entrando na sua casa. Sejam bem-vindos. Nesse canal eu trago os melhores livros sobre investimentos, crescimento profissional e marketing digital, em forma de audiobooks. Aqui você vai adquirir conhecimento através da leitura de livros que foram sucesso no mundo inteiro e tem milhões de exemplares vendidos pelo mundo afora. São livros para agregar valor na sua vida e te ajudar a crescer financeiramente. Hoje vamos começar com a leitura de um novo livro, Pai Rico, Pai Pobre, e hoje será a leitura da introdução do livro. Então, se vocês querem acompanhar toda a leitura desse livro e saber como esse livro pode mudar a sua vida financeira, você tem que se inscrever no canal para ter uma educação financeira através dos livros, que são uma fonte de conhecimento. Ative o sininho e marque para receber todas as notificações, porque assim que chegar conteúdo novo, você já é avisado com a notificação e já poderá assistir o vídeo. Deixe seu like para ajudar o canal. Esse é um canal novo que está começando agora, mas que com certeza está trazendo muito conteúdo de valor. E agora me deixe aqui nos comentários qual a sua perspectiva sobre esse livro. Deixe nos comentários a sua resposta. E como vocês sabem, sempre no final da leitura tem a resenha de valor. Se quiser ouvi-la, assista o vídeo até o final. Boa audição. Pai Rico, Pai Pobre. Nova edição atualizada e ampliada, com 9 sessões de estudo inéditas, celebrando 20 anos como o livro número 1 em finanças pessoais. A escola prepara as crianças para o mundo real. Essa é a primeira pergunta com a qual o leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto. Boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou. A maioria dos jovens tem cartão de crédito antes mesmo de concluir os estudos e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos, juros, etc. Ou seja, eles vão para a escola, mas continuam financeiramente improficientes, despreparados para enfrentar um mundo que valoriza mais as despesas do que a poupança. Para o autor, o conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é: vá para a escola, tire notas altas e depois procure um trabalho seguro. O fato é que agora as regras são outras e não existe mais emprego garantido para ninguém. Pai Rico, Pai Pobre demonstra que a questão não é ser empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. É essa a tese de Robert Kiyosaki neste livro substancial e visionário. Para ele, a formação proporcionada pelo sistema educacional não prepara os jovens para o mundo que encontrarão depois de formados. Pai Rico, Pai Pobre é o ponto de partida para todos que queiram assumir o controle do seu futuro financeiro. Outros best-sellers da série Pai Rico por Robert T. Kiyosaki: Independência Financeira, O Poder da Educação Financeira, O Guia de Investimentos, Filho Rico, Filho Vencedor, Aposentado, Jovem e Rico, Profecias do Pai Rico, Histórias de Sucesso, Escola de Negócios, Quem Mexeu no Meu Dinheiro, Pai Rico, Pai Pobre para Jovens, Pai Rico em Quadrinhos, Empreendedor Rico, Nós Queremos que Você Fique Rico, Desenvolva Sua Inteligência Financeira, Mulher Rica, O Segredo dos Ricos, Empreendedorismo não se aprende na escola, O Toque de Midas, O Negócio do Século XXI, Imóveis, Como Investir e Ganhar Muito Dinheiro, Irmão Rico, Irmã Rica, Como Comprar e Vender Empresas e Ganhar Muito Dinheiro. Dedicatória aos pais de todos os lugares, primeiros e mais importantes professores de uma criança, e a todos os que educam, influenciam e lideram sendo um exemplo. O objetivo deste livro é fornecer informações gerais sobre investimentos. Contudo,
Leis e práticas quase sempre variam entre países e estão sujeitas a mudanças. Visto que cada situação real é singular, orientações específicas devem ser adaptadas às circunstâncias. Por isso, aconselha-se ao leitor que procure seu próprio assessor no que diz respeito a uma situação específica. O autor tomou precauções razoáveis na preparação desta obra e acredita que os fatos aqui apresentados são precisos na data em que foram escritos. Contudo, nem o autor nem a editora assumem quaisquer responsabilidades por erros ou omissões. O autor e a editora especificamente se eximem de qualquer responsabilidade decorrente do uso ou da aplicação das informações contidas neste livro. Além disso, o objetivo dessas informações não é servir como orientação legal relacionada a situações individuais. A editora Alta Books não se responsabiliza pela manutenção e conteúdo no ar de eventuais websites, bem como pela circulação e conteúdo de jogos indicados pelo autor deste livro. Agradecimentos. Como dizer obrigado quando há tantos a quem agradecer? Obviamente, este livro é um agradecimento aos meus dois pais, modelos poderosos de vida, e à minha mãe, que me ensinou o amor e a bondade. A principal responsável por este livro ter se tornado realidade é a minha mulher, Kim, minha parceira no casamento, nos negócios e na vida. Ela faz a minha vida ser completa. 20 anos, retrospectiva. 20 anos atrás, os Beatles lançaram o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em 1º de junho de 1967. Foi um sucesso imediato de público e crítica, permanecendo por 27 semanas no topo das listas de álbuns mais vendidos no Reino Unido e 15 semanas como o primeiro nos Estados Unidos. A revista Time declarou: Sgt. Pepper's descortina a história da evolução da música. Ele ganhou 4 Grammys em 1968, incluindo Álbum do Ano, o primeiro álbum de rock a receber esse prêmio. Pai Rico, Pai Pobre foi lançado 20 anos atrás, no meu aniversário de 50 anos, em 8 de abril de 1997. Diferentemente dos Beatles, o livro não foi um sucesso instantâneo de público. Ele não foi aclamado pela crítica. Na verdade, o lançamento do livro e a tempestade de críticas que se seguiu foram exatamente o oposto. Pai Rico, Pai Pobre originalmente foi uma publicação independente, porque todas as editoras o recusaram. Algumas cartas de recusa que recebi tinham comentários como: "Você não sabe do que está falando." Aprendi que a maioria dos editores se parece mais com o meu pai pobre, altamente educado, do que com o pai rico. A maioria das editoras discordou das lições financeiras do meu pai rico, assim como o pai pobre fez. De 20 anos para cá. Em 1997, Pai Rico, Pai Pobre era um aviso, um livro de ensinamentos sobre o futuro. 20 anos atrás, milhões de pessoas ao redor do mundo estavam mais conscientes dos avisos do meu pai rico e das suas lições sobre o futuro. Olhando o passado, vemos o futuro. Muitos disseram que suas lições eram proféticas e, de fato, as previsões se tornaram reais. Algumas dessas lições são: a principal lição do pai rico: os ricos não trabalham por dinheiro. 20 anos atrás, algumas editoras recusaram o meu livro por não concordarem com a principal lição do pai rico. Hoje as pessoas estão mais atentas à crescente distância entre os ricos e todos os outros. Entre 1993 e 2010,
o acréscimo de mais de 50% da renda nacional norte-americana se destinou a 1% das pessoas, que são as mais ricas. Desde então, as coisas só pioraram. Economistas da Universidade da Califórnia descobriram que 95% da renda percebida entre os anos 2009 e 2012 também foi para aquele 1%. A lição: o aumento na renda está indo para os empresários e investidores, não para os empregados, não para aqueles que trabalham por dinheiro. Lição do pai rico: poupadores são perdedores. Há 20 anos, a maioria dos editores discordou veementemente das lições do pai rico. Para as classes médias e baixas, poupar dinheiro é uma religião, a salvação financeira da pobreza e a proteção frente a um mundo cruel. Para muitas pessoas, dizer que poupadores são perdedores é como falar o santo nome de Deus em vão. A lição: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Salvem os ricos. Entre os anos 2000 e 2016, como tábua de salvação da economia, os bancos ao redor do mundo passaram a cortar os benefícios fiscais e a imprimir dinheiro. Enquanto nossos líderes queriam nos fazer acreditar que estavam salvando o mundo, na realidade os ricos estavam salvando a si mesmos e varrendo as classes médias e baixas para baixo do tapete. Atualmente, os benefícios fiscais em muitos países estão abaixo de zero, e é por isso que os poupadores perdem. Hoje, os grandes perdedores são os pobres e a classe média, as pessoas que trabalham por dinheiro e poupam para o futuro. Lição do pai rico: sua casa não é um ativo. 20 anos atrás, em 1997, toda editora que recusou meu original criticou a lição do pai rico, segundo a qual sua casa não é um ativo. 10 anos depois, em 2007, quando os credores começaram a inadimplir os empréstimos de alto risco para financiamento, a bolha imobiliária explodiu e milhões de proprietários descobriram do pior jeito que essa lição é verdadeira. Suas casas não eram um ativo. O problema real: muitas pessoas não sabem que a crise do mercado imobiliário não é uma crise imobiliária de fato. Os pobres não causaram a crise, mas sim os ricos. Estes criaram produtos de engenharia financeira conhecidos como derivativos, produtos que Warren Buffett chamou de armas de destruição financeira em massa. Quando eles começaram a explodir, o mercado imobiliário quebrou e os pobres credores de alto risco foram responsabilizados. Em 2007, foram estimados 700 trilhões de dólares em derivativos financeiros. Hoje a estimativa é de 1,2 quatrilhão de dólares. Em outras palavras, o problema real se tornou maior, não melhor. Lição do pai rico: o motivo de os ricos pagarem menos impostos. Há 20 anos, alguns editores criticaram pai rico, pai pobre, por levar a público como e por que os ricos pagam menos impostos. Um deles afirmou que isso era ilegal. 10 anos mais tarde, em 2007, o presidente Barack Obama concorreu à reeleição contra o ex-governador Mitt Romney, quando foi divulgado que o presidente Obama pagava aproximadamente 30% de sua renda em impostos e o ex-governador Romney menos de 13%. Mitt Romney entrou no declive que lhe custaria a eleição. Os impostos, mais uma vez, foram o foco das eleições presidenciais norte-americanas em 2016. Em vez de entender por que pessoas como Mitt Romney e o presidente Donald Trump pagam menos impostos legalmente, as classes médias e baixas sentiram raiva.
Mesmo que o presidente Trump prometa reduzir os impostos para os pobres e a classe média, a realidade é que os ricos sempre terão benefícios fiscais. A razão pela qual os ricos pagam menos impostos decorre da principal lição do pai rico. Os ricos não trabalham por dinheiro. Enquanto as pessoas trabalharem por dinheiro, pagarão impostos. Quando a presidenciável Hillary Clinton prometeu reduzir os impostos para os ricos, ela se referia àqueles com rendas altas, como médicos, atores e advogados, não aos realmente ricos. 20 anos atrás, embora não tenha sido um sucesso imediato como o álbum Sgt. Pepper's dos Beatles, Rich Dad Poor Dad entrou para a lista de best-sellers do New York Times no ano 2000 e ali permaneceu pelos 7 anos seguintes. Ainda em 2000, Oprah Winfrey me fez um convite. Eu estava na Oprah por uma hora inteira e, como dizem, o resto é história. Pai Rico, Pai Pobre se tornou o principal livro de finanças pessoais da história, e as vendas da série Pai Rico foram estimadas em torno de 40 milhões de cópias ao redor do mundo. O pai rico realmente existiu? Milhares de pessoas já me perguntaram: o pai rico realmente existiu? Para responder a essa pergunta, você pode ouvir o filho do pai rico, Mike, quando ele foi convidado ao programa Rich Dad Radio Show. Você pode encontrá-lo em richdadradio.com, conteúdo em inglês. Universidade do Pai Rico. Pai Rico, Pai Pobre foi escrito da forma mais simples possível. Então, quase todo mundo consegue entender as lições do meu pai rico. Para aqueles que quiserem aprender mais, como parte dessa celebração de 20 anos, eu escrevi Why the Rich Are Getting Richer? What is Financial Education? Really? Por que os ricos estão ficando mais ricos? O que é educação financeira realmente? Em tradução livre, Why the Rich Are Getting Richer detalha em pormenores o que o pai rico realmente ensinou a seu filho e a mim sobre dinheiro e investimentos. Why the Rich Are Getting Richer é o pai rico, pai pobre para estudantes de nível superior. É a universidade dos alunos da Rich Dad. Um aviso e um convite. Embora eu tenha feito o meu melhor para manter Why the Rich Are Getting Richer o mais acessível possível, o que os ricos fazem de fato já não é tão simples ou fácil de explicar. Entender como eles atuam requer uma educação financeira sólida, que não é ensinada nas escolas. Sugiro ler Pai Rico, Pai Pobre primeiro, e então, se quiser aprender ainda mais, Why the Rich Are Getting Richer talvez seja para você. Obrigado por 20 anos incríveis. Para todos os nossos leitores do passado, presente e futuro, todos nós da Rich Dad dizemos: obrigado por 20 anos incríveis. A nossa missão é elevar o bem-estar financeiro da humanidade, e isso começa com uma vida e uma pessoa de cada vez. Introdução: Pai Rico, Pai Pobre. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha PhD e fizera um curso universitário de graduação com duração de 4 anos, em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O meu outro pai nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiam rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou
o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Os dois me ofereceram conselhos, mas não me recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Se eu tivesse tido um único pai, teria que ter aceitado ou rejeitado seus conselhos. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos meus pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O outro: a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, gerava uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e os ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos meus pais, teria sido muito mais simples falar: sim, ele está certo, concordo com isso, ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher sozinho se mostrou muito valioso em longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças para seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com o dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores versados que tiveram ótimas notas, enquanto estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa dívida nacional alarmante se deve, em boa medida, a políticos e funcionários públicos, muito instruídos, mas que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento nessa área. Atualmente fico pensando o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência médica e financeira. Elas se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Previdência Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Como tive dois pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre
os conselhos de cada um deles e ao fazê-lo percebi o poder, o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar: "Não posso comprar isso." O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia em que eu falasse: "O que posso fazer para comprar isso?" Em um caso temos uma afirmação, no outro uma pergunta. Uma deixa você sem alternativa, o outro o obriga a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente "não posso comprar isso", seu cérebro para de se esforçar. Ao perguntar "o que posso fazer para comprar isso?", você mantém seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprava tudo o que desejasse. Ele incentivava enfaticamente que eu treinasse a minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte ele fica, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente "não posso comprar isso" era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os meus pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro para dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitá-lo. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos meus pais ficava financeiramente mais forte e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto outra senta no sofá e assiste à televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter uma boa saúde, e o mental amplia suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. 20 anos atrás, o relógio da dívida. Avance 20 anos rapidamente e a dívida norte-americana está assustadora. Segundo a imprensa, está próxima de 20 trilhões de dólares. Isso são trilhões, com T maiúsculo. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia: "Os impostos punem os que produzem e recompensam os que não fazem." Um dos meus pais recomendava: "Estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa." O outro falava: "Dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa." Um dos meus pais dizia: "Não sou rico porque tenho filhos." O outro: "Tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos." Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um recomendava: "Com questões financeiras, seja cuidadoso, não se arrisque." O outro: "Aprenda a administrar o risco." Um afirmava: "Nossa casa é nosso maior investimento e patrimônio." O outro: "A minha casa é uma dívida, e se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas." Ambos os meus pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles as pagava em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estava sempre preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com dois de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia de assistência médica e outros benefícios concedidos a veteranos aposentados. Ele também se empolgava com as
cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia, às vezes, mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. Meu outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade de direito adquirido e falava que isso criava pessoas financeiramente fracas e necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos meus pais lutava para poupar alguns poucos dólares. O outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro a fazer planos financeiros e corporativos consistentes de modo que eu pudesse criar empregos. Ser o resultado da criação de dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre me referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: só um homem rico e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. Meu pai pobre dizia: não ligo para dinheiro. O dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia: dinheiro é poder. A força dos nossos pensamentos nunca poderá ser medida ou avaliada, mas desde jovem se tornaram óbvias para mim a tomada de consciência dos meus pensamentos e a forma como eu me expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo dois pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como meus. A quem ouviria? A meu pai rico ou a meu pai pobre? 20 anos atrás, sua casa não é um ativo. A crise do mercado imobiliário de 2008 foi uma mensagem clara de que sua casa não é um ativo. Ela não só não coloca dinheiro no seu bolso, como não podemos contar que se valorizará. Muitos imóveis em 2017 valem ainda menos do que valiam em 2007. Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar por dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse para uma faculdade de administração para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir. O dinheiro trabalha para mim. Com 9 anos resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro. Optei por não dar ouvidos a meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Uma lição de Robert Frost. Robert Frost é o meu poeta favorito. Embora goste de muitas de suas poesias, a minha preferida é A Estrada Não Trilhada. Quase todos os dias recorro às suas lições.
A estrada não trilhada. Num bosque em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas sendo um só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo eu ali me detive, e um deles observei até um longe declive, no qual dobrando desaparecia. Porém tomei o outro, igualmente viável, e tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim, embora quanto a isso, o caminhar no fim os tivesse marcado por igual. E ambos nessa manhã jaziam descobertos, de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, para um outro dia, e intuindo que um caminho outro caminho gera. Duvidei se algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro, n'algum tempo ou lugar desta jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque, e eu segui pela que mais em via me pareceu, e foi o que fez toda a diferença. No decorrer dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost, ao escolher não dar atenção aos conselhos e às atitudes quanto ao dinheiro de meu pai, muito instruído. Tomei uma decisão dolorosa, mas ela determinou o resto da minha vida. Com a decisão de a quem dar ouvidos, teve início a minha educação financeira. Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante fechada. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a educação financeira. O dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não é eficaz é que a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passa sua vida trabalhando por ele. Como comecei com apenas 9 anos, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples, e quando tudo foi dito e feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas 6 lições, expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não se pretendem ser respostas, mas sim marcos, referências que ajudarão você e seus filhos a enriquecer. Não importa o que aconteça, em um mundo de crescente mudança e incerteza. Fala aí, pessoal. Vamos fazer agora uma breve resenha dessa introdução do livro. Eu considero um livro essencial para quem quer mudar sua vida financeira para melhor. No livro você pode ter uma ideia de riqueza em duas visões: a visão do pai rico e a visão do pai pobre. O que é bom, pois abre mais ainda o nosso campo de visão para distinguir o que é realmente a riqueza. Essa introdução também aborda a questão da educação financeira nas escolas, que é essencial no processo de formação das crianças, e se essa educação financeira nas escolas tivesse começado anos atrás, com certeza hoje o Brasil seria bem diferente. E agora já vou me despedindo, mas antes quero agradecer por terem ficado até aqui, e se você gostou dessa leitura de hoje, já aproveita e se inscreve no canal, que eu garanto que aqui você vai aprender bastante através da leitura. Ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo conteúdo de valor, e deixe o seu like como forma de agradecimento pelo conteúdo. Até a próxima, amigos!